Bom, e ainda no Congresso Nacional, o grupo de trabalho da reforma administrativa terá até 45 dias para apresentar propostas. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que vai coordenar as ações do colegiado, conversa agora conosco. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite, Tiago. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Muito obrigado. Eu já quero emendar... Privilégio conversar com você e estar falando aqui para a Jovem Pan News. É sempre um prazer. Muito obrigado. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte: primeiro, o senhor vai ser já o relator, o senhor se coloca como relator dessa matéria, que a gente sabe, é uma discussão muito antiga no Brasil. Toda vez que se ensaia um debate como esse, há muita resistência do próprio governo, o que vai se fazer com os servidores públicos, se acaba com estabilidade, não acaba com estabilidade. Como é que o senhor pretende comandar esse trabalho pelos próximos dias? Tiago, em primeiro lugar, foi uma determinação do presidente Hugo Motta, que muito me honra, me designou como coordenador do grupo de trabalho, não é relator, é coordenador de um grupo de trabalho que é composto por 12 outros parlamentares de diferentes correntes ideológicas que representam praticamente todos os partidos da casa. Nós temos um prazo determinado de 45 dias para reunir um conjunto de propostas, sejam modificações na Constituição, através de uma PEC, sejam modificações de leis infraconstitucionais, como um projeto de lei complementar ou uma lei ordinária, e nós vamos trabalhar arduamente para que a gente possa apresentar como resultado de consenso desse grupo um conjunto de propostas que nós chamamos de reforma administrativa, né? Muito importante, logo na largada dessa designação que fez o presidente Hugo Motta, a gente desinterditar, que eu chamo, né? Tirar um pouco o fantasma dessa discussão do que seria uma reforma administrativa. Isso causa muita pressão, por exemplo, nos servidores públicos, e eu tenho dito que o objetivo da reforma administrativa não é tirar direitos de servidores públicos. Talvez aquele que mais assusta o servidor público é a questão da estabilidade, manter ou acabar com a estabilidade. Eu não defendo o fim da estabilidade do servidor público, mas defendo, por exemplo, fim de privilégios, redução ou disciplinamento de supersalários, esses que envergonham o serviço público, e não está isso só no judiciário ou no poder executivo, isso está também no legislativo. Então, nós vamos atacar essas questões que são fundamentais. Desinterditar o debate também, Tiago, na questão de uma discussão filosófica sobre o tamanho do Estado. Por exemplo, eu sou um parlamentar, um economista liberal, fiscalista. Eu acredito que o Estado pode ser menor, mais eficiente, mas eu acredito que a reforma não pode se ater simplesmente a, não, nós vamos fazer uma reforma administrativa só para reduzir o tamanho do Estado. A gente tem um governo agora que está ampliando o tamanho do Estado, tem uma outra visão, foi legitimamente eleito, e está produzindo esse aumento do Estado, que gera muitas críticas, mas o objetivo da reforma administrativa, seja qual for o tamanho desse Estado, é que esse Estado, grande ou pequeno, ele entregue mais para a população. Um outro ponto também que nós estamos trabalhando para desobstruir esse debate da reforma administrativa é sobre a questão do ajuste fiscal. Sim. Né? Uma reforma administrativa, ela produz economia de recursos públicos, redução, racionalização de gasto, melhor alocação de recursos públicos. Mas o objetivo principal de uma reforma administrativa não é reduzir, por exemplo, as despesas primárias em 1% do PIB. Não, ela produz como um efeito colateral positivo a economia de recursos públicos, mas ela não é o objetivo principal. Sim. Então, com esses pontos, a gente já está desobstruindo, fazendo que esse debate flua com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário e, obviamente, com o Poder Legislativo e as suas diferentes visões sobre o que é uma reforma administrativa. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. Vamos à questão conceitual, né? A gente sabe que o senhor já começou logo querendo tirar essa história quando você diz assim, vamos desobstruir esse debate, quer dizer, vamos começar vencendo as resistências, mas a gente tem aí uma resistência macro, gigantesca, conceitual, que este governo é contra
é a expressão reforma administrativa, tal como ela é concebida aí na sua rápida explicação. Como é que se vence essa resistência que é gigantesca, porque embora o governo seja minoritário no Congresso, é o governo, e o governo é contra, deixa isso muito claro, até nas suas palavras, ele amplia o Estado, embora eu sei que a reforma não é só redução, mas é uma reorganização do Estado. Como vencer isso? Dora, que prazer estar aqui debatendo com você, muito obrigado. Eu estive na quarta-feira em uma grande reunião com todos os técnicos que estão me auxiliando nesse trabalho, com quase 20 técnicos do Ministério da Gestão, comandada a reunião pela ministra Esther, e foi a primeira coisa que eu falei na reunião. Vamos deixar claro aqui, inclusive, o termo que o nome dessa reforma administrativa. A gente não pode ter receio de falar a coisa como ela é. Então, para desobstruir, para desinterditar esse debate, falei com todas as letras, não só para a ministra Esther e no Ministério, mas em todas as entrevistas que tenho dado, que um dos temas que bloqueou, por exemplo, a discussão lá atrás da famosa PEC 32, é que, guardado o respeito de quem produziu essa discussão, era uma visão muito, eu diria, carregada sobre o serviço público, como se o servidor público fosse o vilão, como se simplesmente se acabar com a estabilidade ia produzir uma capacidade gigante do Estado de entregar melhores políticas públicas, serviços públicos de maior qualidade, de maior eficácia e mais rápido. Eu não acredito nisso. E não acredito não é em tese, em teoria. Não, Dora. Eu fui chefe da Casa Civil, secretário de Fazenda e Planejamento na cidade do Rio, e fizemos um plano ambicioso de meritocracia, colocando indicadores em cada política pública, com planejamento, com bônus para os servidores, para aquelas equipes que produzem mais. Isso foi feito lá, 212 mil servidores estão sob esse guarda-chuva de um plano consequente e que não arrancamos um direito sequer do servidor público municipal. É possível fazer, existem exemplos no Rio Grande do Sul de reformas administrativas que produziram melhores resultados, no Ceará, em Pernambuco. Então, há muitos exemplos do que a gente pode fazer sem acreditar que o servidor é o vilão de um Estado paralisado, um Estado ineficiente. O servidor tem que ser o agente, mas a gente tem que trabalhar os incentivos corretos. Quer um outro exemplo, Dora? Por que nós discutimos, por exemplo, do ponto de vista fiscal, a lei de responsabilidade fiscal? Isso, quando a gente desenha uma política pública, a gente tem que ter ali o orçamento aprovado em lei para aquele projeto. A gente tem uma série de regras. Quando você vai fazer uma compra pública, para um determinado projeto, uma política pública, você tem que respeitar a lei de licitações. Por que nós não podemos ter uma lei de responsabilidade de resultados? Por exemplo, você proibir que uma política pública seja desenhada na área da saúde e da educação que não tenha um indicador, não tenha uma meta para se perseguir, assim, isso ser obrigatório, porque isso vai significar uma mudança de cultura e um impacto com o cidadão de que, para se autorizar um investimento na área de saúde, a população possa enxergar qual é o indicador que vai ser atingido, como, por exemplo, redução da mortalidade materna, ampliação da rede de saúde da família, melhoria da nota do IDEB. Se nós conseguirmos, numa reforma administrativa, mudar essa cultura, passar a ter a meritocracia, ela tem que ser bem-vinda e não ficar demonizando o servidor, querendo demitir, mas fazer o incentivo correto para que o Estado possa entregar mais e melhor. Perfeito. O nosso tempo é um pouco mais curto. Vou passar para o Cristiano Vilela para fazer a próxima pergunta para o senhor. Deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, estamos falando sobre a reforma administrativa. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor já colocou, inclusive, sua experiência, à frente como chefe da Casa Civil, experiente nessas discussões referentes à estrutura administrativa, e na linha dessas reformas que o senhor tem colocado, me parece que é algo que possa levar um certo tempo. Na sua visão, é possível se conseguir uma aprovação efetiva de uma reforma concreta, efetiva, ainda esse ano, ou é algo realmente para se plantar agora, mas para colher mais para frente?
Vamos lá, Cristiano. A primeira parte da resposta. O trabalho do grupo que foi composto é em 45 dias entregar esse conjunto de alterações legislativas, né? A partir da entrega ao presidente Hugo Mota, aos líderes da Câmara, dessas propostas que vão ser construídas a partir da visão, da escuta, das diversas reuniões que estão programadas desse grupo parlamentar, nós vamos para uma segunda etapa, que aí, sob a liderança do presidente Hugo Mota e dos líderes da casa, sentir o clima, trabalhar um ambiente político para que isso possa ser aprovado. Eu acredito muito, Cristiano, que as grandes reformas que o Congresso aprovou, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, são reformas que, ao longo de muito tempo, houve debates, discussões, amadurecimento, não só do parlamento, mas da sociedade também, sobre a necessidade dessas reformas para que elas pudessem virar realidade. Então, eu acredito que a reforma do momento é a reforma administrativa. É a decisão do presidente Hugo Mota que essa seja a reforma prioritária a ser tocada no Congresso Nacional. Então, quando se tem esse patrocínio político do presidente da Casa, em diálogo com o presidente do Senado, há um diálogo com o Poder Executivo, porque essas reformas também, Cristiano, é a minha experiência como parlamentar, que acompanhei todas essas reformas do parlamento, ela só avança quando existe o desejo, a coordenação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, para que aquilo que é aprovado no Congresso não seja barrado nas Cortes Superiores. Então, essa conjunção, olhar os três poderes, mas também olhar a federação. Uma reforma, para ser completa, ela também precisa produzir efeitos não só na União, mas em estados e municípios. E todo o trabalho desse grupo vai ser apresentar uma proposta com essa visão profunda, ambiciosa, para que a gente possa somar esforços com as lideranças do Congresso para que a gente possa ter uma reforma aprovada para o Brasil. Deputado, só me permite fazer uma última questão. Primeiro, o que se comentou, nós tivemos informações, comentários de que essa discussão inicial da reforma administrativa tem uma espécie, não sei se o termo certo é revide, uma forma de se interpor ao governo por causa da discussão sobre o IOF, uma forma como pressionar o governo para mexer com as contas públicas e cortar gastos. Então essa é a primeira questão. E segundo, aquela pergunta que acho que todo jornalista faz para os parlamentares nesse momento. O decreto do IOF vai ser derrubado, deputado? Vamos lá. Primeiro ponto, Tiago, a criação do grupo de trabalho da reforma administrativa não guarda relação com a questão fiscal, seja ela do ponto de vista estrutural, os problemas que a gente vem enfrentando do desequilíbrio estrutural das contas públicas, e nem sobre a questão pontual da crise do IOF essa semana. Então, é muito importante separar essas questões. Mas também é importante dizer que a reforma administrativa, esse trabalho do grupo está à disposição também, eu tenho falado com o presidente Hugo Mota todos os dias, para que, se for o caso, dado a dificuldade do governo de apresentar propostas para um ajuste fiscal pontual, substitutivo ao IOF, com medidas, pequenas medidas para cobrir esses 20 bilhões que seria a arrecadação esse ano do IOF, fechar de alguma forma as contas de 2025, isso é também simples, existe uma série de medidas que podem ser tomadas, mas também o grupo de trabalho vai estar à disposição para medidas que sejam estruturantes, medidas que possam fazer o Brasil, depois de 15 anos, voltar a ter equilíbrio orçamentário, aquilo que é básico, equilibrar receita e despesa, medidas que exigem coragem política, muita coragem política, porque são medidas duras, existem algumas medidas estruturantes, e quem está dizendo isso aqui não sou somente eu. Se você perguntar a qualquer economista fiscalista que acompanha finanças públicas, sabe que algumas medidas duras que poderiam produzir impactos positivos no orçamento, que é muito vinculado, amarrado, que pouco sobra para investimento, são medidas como, por exemplo, desvinculação ou revinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários, que são vinculados hoje ao arcabouço fiscal, ou até uma desvinculação. Por exemplo, a desvinculação das despesas de saúde e educação, que todas estão atreladas à receita, poder vincular ao arcabouço fiscal, assim, reduzir os gastos tributários, isenções,
subsídios fiscais que existem, que montam mais de 600 bilhões de reais, reduzir isso também, trazer mais racionalidade, são, por exemplo, 3 medidas de forte impacto, duras, de difícil aprovação política, mas que não tenho nenhuma dúvida, Tiago, o Brasil vai ter que enfrentar essas medidas cedo ou tarde, porque é elas que podem fazer a diferença para que a gente possa reequilibrar o orçamento público e daí reduzir juros, controlar a inflação, melhorar, por exemplo, o investment grade. A gente acabou de ter hoje a publicação da agência Moody's atrasando uma melhoria da nota por conta do risco fiscal. Olha o que isso significa de impacto na decisão de investimentos públicos no Brasil. Olha os efeitos deletérios que a gente tem na economia quando não se equilibra as contas públicas, que é o que acontece com o Brasil perdulário há quase 15 anos. E derruba ou não derruba o IOF? Olha, não há nenhum ambiente na Câmara para que se possa aceitar mais imposto. Então, sim, já foi dito pelo próprio presidente Hugo Mota que se colocar para aprovar qualquer um dos 25 projetos para derrubar o decreto do IOF, vai ser aprovado na casa. Perfeito. Deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza do senhor. Voltaremos a nos falar, estaremos acompanhando todo esse trabalho que começa nesse momento. Muito obrigado, bom fim de semana para o senhor. Privilégio meu, Tiago. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.